Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor a todos os tios do Ministério Infantil. Hoje estamos comemorando um dia muito especial, um período muito especial, que é o período da Páscoa. E eu gostaria de deixar uma mensagem que Deus tocou aqui no meu coração, de conversar com vocês a esse respeito, a verdadeira Páscoa. Não vou contar a história, porque no nosso canal os tios já estão preparando lindas histórias, mas eu gostaria de fazer menção a uma passagem que mostra a Páscoa. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês o que é a verdadeira Páscoa. Quais são os símbolos que a gente tem visualizado, que é real, e os símbolos que a gente tem comprado e tem sido vendido para nós, como o coelhinho da Páscoa, chocolate. Mas a verdadeira Páscoa, você sabe quando começou? Quando aconteceu? Foi lá no Egito, quando Deus, com a mão forte, tirou o povo que era escravo. E nós temos símbolos, que são o cordeiro, representativo de Jesus Cristo, o sangue, que mostra o livramento, que era o sangue do cordeiro aspergido nas portas, as ervas amargas que eles comeram, que é para representar o cativeiro, e os pães asmos, que mostra Jesus como o pão da vida. E eu gostaria que você meditasse nessa simbologia e que a gente pudesse pensar um pouquinho nessa Páscoa dos judeus. Eles estavam como escravos, grandes sofrimentos, até que Deus mandou as 10 pragas, e a 10ª praga, você se lembra muito bem, foi a morte dos primogênitos. Comecei a meditar sobre essa praga, a morte dos primogênitos. Quando Deus falou com Moisés e falou para que ele fizesse um ritual, fizesse uma ação para que pudesse ficar livre dessa morte e também dessa praga. Que essa praga não viria só para o Egito, mas seria para todos que não tivessem a marca do sangue. E então Deus falou com Moisés e deu para que ele fizesse um ritual. E uma parte que eu acho interessante, que está aqui em Êxodo, no capítulo 11, no versículo 5, fala: o cordeiro, o cabrito será sem mácula e guardarás. E no capítulo 11, esse é no capítulo 12, versículo 5. No capítulo 11, no versículo 7, Deus fala, a partir do versículo 6 e 7, Deus fala com Moisés algo interessante. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez a diferença entre os egípcios e os israelitas. Esse versículo fala aqui: ainda nem um cão moverá a sua língua. Eu fui buscar essa tradução em outras versões da Bíblia, e na King James, por exemplo, ele fala algo interessante. Eu comecei a perguntar: o que quer dizer isso? Nem um cão moverá a sua língua. Diz assim, em outra tradução diz assim: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará. Isso me chamou a atenção. Isso quer dizer que naquela noite de grande dor, naquela noite de grande pavor, naquele momento de grande aflição para os egípcios, aqueles que tivessem a marca do sangue do cordeiro nas suas portas, naquelas casas, nem um cão rosnará. Eu comecei a pensar: quando que o cão rosna? Eu fiquei lembrando aqui dos cachorrinhos aqui de casa. Todas as vezes que eles se assustam, que eles estão com medo, eles rosnam e latem. E a palavra de Deus está dizendo aqui, lá para o povo hebreu, que nem o cachorro ficará com medo naquela noite. E conta a libertação do povo de Israel. 2 situações aconteceram de muito importante com o sangue do cordeiro aspergido nos portais. A primeira dela foi a libertação da escravidão. Eles eram os escravos e foram libertos da escravidão. A segunda libertação, o segundo livramento, foi o livramento da morte. Isso mostra que o sangue daquele cordeiro personifica o sangue de Cristo.
é o sangue de Jesus. Mostra lá, depois de 750 anos, 700 anos, mostra lá no Novo Testamento, quando Jesus vai descer as águas do Jordão para ser batizado por João Batista, e João Batista, lá em João 1, versículo 29, ele olha e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, meu amigo, meu irmão, as crianças, pais, eu quero que você conte essa história na sua casa. Leia o livro de Êxodo, depois leia também lá no Novo Testamento, quando Jesus institui a primeira ceia. Até então, e até hoje, o povo judeu que ainda espera pelo Messias, e nós cremos que Jesus é o Messias que já veio e já foi crucificado, já ressuscitou, e é o que a nossa profissão de fé. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para nossas vidas. E eu gostaria que você meditasse sobre isso com a sua casa, com a sua família, falasse a respeito dessa primeira ceia que Jesus instituiu. Quando ele reuniu com os discípulos, já estava perto da sua morte, e ele então fala aquilo que nós sempre lemos, que está em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que Paulo escreve assim: o que recebi do Senhor, eu vos ordeno. Quer ver? Vamos ler o que está escrito lá? Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Paulo escreve assim, ó: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E ele é o texto que nós lemos na Santa Ceia, quando Jesus estabeleceu e falou assim: olha, esse é o pacto da nova aliança que eu faço com vocês. Faça isso até que eu venha. E nós temos essa certeza e essa esperança, que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz por nossos pecados, para que nós não tivéssemos medo, para que não tivéssemos um temor, mas que tivéssemos a certeza da salvação. E ele fez isso, sabe por quê? Por amor. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse nome aqui, ó, nome maravilhoso, que nos traz a salvação eterna. E essa salvação teve preço de sangue também, lá na cruz do Calvário. Mas eu quero te dizer o seguinte: a cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque o Jesus que nós cremos, que nós acreditamos, ele ressuscitou, ele não está aqui. E mais importante ainda, o que dá a certeza para a gente, que ele vai voltar para nos buscar. E nesses momentos, eu quero que você ore em sua casa, com a sua família, para que Deus dê essa tranquilidade. Estamos passando momentos de dificuldade, momentos de isolamento, mas Deus é fiel, ele está no controle de tudo. E eu tenho certeza que a marca do sangue do Cordeiro, que é Jesus, está na nossa vida. Você e sua família tenham uma semana maravilhosa, um final de semana maravilhoso, e que nessa celebração diferente de Páscoa, não estaremos nas nossas igrejas, mas nós estaremos reunidos como igreja de Cristo, como famílias de Cristo. Reúna com a sua família e faça isso. As nossas crianças, Deus abençoe você. Levanta a sua mão assim, ó, e abençoe a sua casa, abençoe a todos lá da sua casa. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a paciência de vocês de estarem nos ouvindo. Deus abençoe.